Fala galera, beleza? Vamos aqui fazer uns exercicinhos que faltaram de indução magnética, eletromagnética, né? Da apostila de vocês. Deixa eu só ver se eu estou gravando mesmo. Estou gravando. Então vamos lá. O primeiro exercício é o exercício 3 da UP. Uma bobina chata formada por 5 espiras concêntricas e superpostas possui um raio igual a 3 centímetros. É atravessada por um campo magnético perpendicular ao plano da bobina. Se o campo magnético tem seu valor variando de 1 Tesla para até 3,5 Tesla em 9 milissegundos, é correto afirmar que neste intervalo de tempo a força eletromotriz induzida em média foi. Então aqui é o seguinte, nós temos que a variação do... Vou fazer assim, vou fazer diferente. Vamos calcular a área primeiro, porque tem uma variação do fluxo, certo? Porque o campo mudou de 1 para 3,5 Tesla. Só que eu tenho que descobrir a área dessas espiras. É o seguinte, são 5 espiras. Então a área é 5 vezes a área de uma espira, que era da circunferência. Πr quadrado. Então 5π. Tá? Ele fala para a gente usar π como 3, então já vou substituir aqui. E o raio está 3 centímetros. Tá? Então eu vou colocar aqui 3, 10 a menos 2, porque eu estou transformando para metros ao quadrado, porque né, a área é ao quadrado. Então 15 vezes 9 vezes 10 a menos 4. 15 vezes... Bom, vou fazer a conta aqui, né? Usar a calculadora. Para que eu vou fazer na cabeça? Então, cadê? 15 vezes 9. 135 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá? Então essa é a área que a gente tem. Bom, e agora? Agora a gente precisa calcular a variação do fluxo para descobrir a força eletromotriz. Tá? Aí você pode falar assim, professor, mas 5 áreas elas estão sobrepostas, não são 5 áreas. Como essa variação está acontecendo em 5 espiras ao mesmo tempo, eu posso considerar que são 5 áreas, né, em que você tem a mesma variação. Então, cadê a canetinha? Opa, peraí. Então, a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo sobre o tempo. O tempo, eu já vou colocar aqui também, ele fala que é de 9 milissegundos. Tá? Então, menos, eu vou abrir parênteses aqui, fluxo final, que é o campo, vezes a área, menos o fluxo inicial, que é o campo inicial, vezes a área, dividido pelo tempo. Tá? A área aqui é constante, então eu vou puxar lá para fora e fica B menos B0, dividido pelo ΔT. Então, a força eletromotriz induzida é a área, 135 vezes 10 a menos 4, o campo final, 3,5, menos o campo inicial, que é 1, dividido por 9 vezes 10 a menos 3. Vou terminar aqui do lado. Força eletromotriz induzida é igual. Bom, 135 dividido por 9, né? A gente acaba desfazendo a conta anterior. Então dá 15 vezes... O 10 a menos 3 sobe, fica 10 a 1. 10 a menos 1, que multiplica 2,5. 15 vezes 2,5 dá 37,5 vezes 10 a menos 1. Arrumando a anotação, a gente fica com menos 3,75 volts, que é a alternativa E. Tá? Aí você fala, professor, mas esse sinal? Bom, ele pede o módulo da força eletromotriz, então o sinal ali não nos interessa. Ok? Vamos para o próximo. Exercício 4 da Escola Naval. Analise o gráfico a seguir. Ele registra a variação de fluxo magnético através de uma bobina de N espiras ao longo de 3 segundos. Então nós temos aqui o fluxo aumentando, o fluxo se mantendo constante e o fluxo diminuindo. Das opções a seguir, qual delas oferece o gráfico algébrico da força eletromagnética da força eletromotriz induzida em função do tempo?
Bom, a gente sabe que a força eletromotriz é menos a variação do fluxo sobre o tempo. Então, no primeiro trecho, em que o fluxo aumenta, eu preciso ter o que no gráfico? Eu preciso, como consequência, ter uma força eletromotriz negativa, né? Então, vamos para os gráficos. Esse primeiro tem uma força eletromotriz positiva, esse também. Sobram esses dois. No segundo trecho, a variação do fluxo é zero. O fluxo se mantém constante. Então, eu não tenho força eletromotriz. Tá? Os dois gráficos aqui batem. Ótimo. E no terceiro trecho, eu tenho uma diminuição do fluxo. Ou seja, a variação do fluxo é negativa. O fluxo, vou fazer assim que fica mais correto, o fluxo diminui. Se o fluxo diminui e aqui eu tenho um sinal negativo, a força eletromotriz é positiva. Então a gente exclui esse gráfico e nos resta o gráfico da alternativa B de bola. Tá? Então exercício aí que você olha um monte de gráfico, meu Deus, não vou conseguir fazer, e tá aí. Bem tranquilo. Tá? Bom, próximo exercício é o exercício 1, já do outro módulo. O trilho condutor de resistência elétrica nula, dobrado de forma em U, está fixo na mesa horizontal. Deitada sobre os lados paralelos, foi colocada uma haste móvel, MN, de material condutor, que está sendo transladada para a direita com uma velocidade V, como nos mostra a figura. Um campo magnético uniforme de indução B, de direção vertical e penetrando o plano da figura. Observe que a haste divide o trilho em U em duas espiras retangulares, uma fechada e outra aberta. Aberta, e você esquece. O movimento da haste MN, gera uma corrente elétrica induzida na espira fechada e uma DDP nas extremidades da espira aberta, né? Porque você tem uma diferença de potencial que é gerada aqui nessa espira e essa diferença de potencial gera uma corrente, por exemplo, para cá. A gente já vai descobrir qual que é. Determina o sentido da corrente elétrica na espira fechada. Então, olha só, o campo ele está saindo do plano. Se eu movimento essa barra para cá, mais linhas de campo apontando para dentro, eu falei para fora, né? Saindo do plano, não, entrando no plano, é o xizinho. Se eu movimento essa barra para a direita, mais linhas de campo para dentro do plano vão aparecer. O que acontece? A espira vai responder com linhas de campo opostas, tá? Então, esse aqui é o campo da espira. E aí, se você faz a regrinha da mão direita, para descobrir o sentido do campo, tá? As linhas estão para fora. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar uma cor diferente. Eu tenho aqui a mãozinha apontando para cá, os dedinhos, apontando para saindo do plano. E aí, a corrente tem que estar nesse sentido. Então, a corrente ela vai estar nesse sentido aqui. Então, a alternativa A resposta da alternativa A é um sentido anti-horário. Já na alternativa B, determine o módulo da força eletromotriz induzida na espira aberta. Adote M, N igual a L. Bom, está na nossa aula gravada, né? Então não vou deduzir novamente. A força eletromotriz induzida é igual a BL vezes V, onde B é o campo, né? L é o comprimento desse fio e V é a velocidade com que ele se desloca. Então, esta é a força eletromotriz induzida. A dedução dessa fórmula está na nossa aula teórica que está gravada. Você pode voltar lá na nossa playlist aqui, faltam dois videozinhos, você vai encontrar por que é essa equação aqui que se encaixa. Ok? Então vamos para o próximo exercício, que é o exercício 2. O exercício 2 fala o seguinte. Espera aí. Eita, nós. Uma espira aberta retangular, cujos vértices estão numerados de 1 a 4, é constituída de fios condutores de resistência elétrica desprezível, foi fixada num plano vertical. A haste condutora de comprimento AC, de resistência elétrica não nula, ou seja, ele tem uma resistência,
desliza para baixo com velocidade constante sem perder contato com os fios da lateral da espira aberta. No plano da espira incide um campo magnético horizontal representado pelo vetor B que está entrando no plano. Devido ao movimento tátil no centro do campo, há uma corrente elétrica no circuito fechado, uma força eletromotriz induzida que pode ser medida entre os terminais 1 e 4. A intensidade da força magnética F, que atua na haste AC, o módulo da força eletromotriz induzida e o sentido da corrente. Bom, vamos começar com o sentido da corrente, que eu acho que é o mais tranquilo. Aqui eu tenho o movimento dessa barra para baixo. Então eu tenho uma velocidade para cá. O que vai acontecer? Eu tenho linhas de campo apontando para dentro. Conforme essa barra desce, mais linhas de campo dentro dessa espira fechada apontarão para dentro. Então, ela responderá com campos apontando para fora. Sempre campo da espira. Oposto. Então, se o campo está para fora, regra da mão direita, polegarzinho para cá, para a mãozinha ficar apontando para cá. Então, o sentido da corrente elétrica é este sentido aqui. Opa! Nós temos um sentido, então, anti-horário. Anti-horário, tá? Bom, ele quer saber também o valor da força eletromotriz induzida. Bom, a gente sabe que o valor da força eletromotriz induzida é BVL. O campo, ele passou aqui, né, na parte de baixo, vale 0,5. A velocidade vale 100 metros por segundo. E o comprimento dessa haste é meio. Então a força eletromotriz induzida é meio vezes meio, 0,25 vezes 100, 25 volts. Então vou começar a simplificar aqui já. Ó. Esta resposta não pode ser. Esta resposta não pode ser. Bom, já chegamos à resposta, né? Que é a alternativa D. Tá bem pequenininha para vocês, mas vocês têm na apostila. E se eu quisesse calcular a força? Bom, se a gente quiser calcular a força do fio, que não vai precisar calcular, na verdade. Porque ele fala que o fio se move com velocidade constante. Tá aqui, ó. Então significa que a força que derruba o fio para baixo, que é a força-peso, é igual à força magnética que age para cima, tá? Segurando esse fio, atrapalhando esse fio. Se você quiser fazer o teste, é só fazer a regra do tapa no fio, que você vai descobrir que a força magnética é para cima. E aí a força-peso, ele passou para a gente. Vale 5 newtons. Ok? Vamos para o último. Último exercício, o exercício 4 da Escola Naval 2019. A figura acima mostra uma espira retangular de lados A, 40 cm, e B, 20 cm. No instante, T igual a 0. Considere que a espira se move com uma velocidade de 5 cm por segundo para a esquerda, perpendicularmente ao campo magnético uniforme. De B vale igual a 2 Tesla. Sabendo que a espira tem uma resistência elétrica de 20 ohms, qual a intensidade em ampere da corrente elétrica na espira no tempo igual a 3 segundos, tá? Como que a gente vai fazer aqui? A gente poderia analisar pedaços da espira, mas vamos pensar no total. Quanto tempo que essa espira vai demorar para sair desse ponto, onde ela está no começo da figura, até ela ficar totalmente dentro do campo? Isso vai depender do tempo que ela vai demorar para sair daqui até chegar aqui. Ou seja, para movimentar essa distância A. Então eu sei que velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade de movimento dela é 5 cm por segundo. O A vale 40, então eu quero descobrir o tempo, que é 40 dividido por 5, que é igual a 8 segundos. Então, em 8 segundos, a espira vai estar totalmente dentro desse campo. Sabendo que a espira vai estar totalmente dentro desse campo, como que eu vou calcular aqui a força eletromotriz desse sistema? Bom, eu sei que
A força eletromotriz induzida é BV vezes L. O campo vale 2. A velocidade aqui, agora eu vou ter que transformar para metros, tá? Porque está 5 centímetros, eu vou transformar para metro. Então, 5 centímetros por segundo é 5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo, tá bom? Que eu dividi por 100. Então, 5 vezes 10 a menos 2. E o comprimento daquele trecho que está se movimentando, né? Que é o que a gente vai considerar ali como sendo a barra que está entrando, que é a barra B, tá? Que está entrando aqui perpendicular ao sistema, tá? Que está se movimentando para a direita. Então eu tenho essa dimensão de 20 centímetros, que é igual a 0,2. Então aqui eu vou ter 2 vezes 5, 10, vezes 0,2 dá 2. Então 2 vezes 10 a menos 2 volts. Essa é a força eletromotriz. Só que não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou a intensidade da corrente elétrica. Aí a gente vai usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A força eletromotriz é a tensão. 2 vezes 10 é menos 2. A resistência vale 20. E a corrente eu quero. Então a corrente é 2 vezes 10 é menos 2. 20 é 2 vezes 10. Então dá 1 vezes 10. Aqui tem 1. Passa para lá a menos 3 amperes. Então a resposta é a alternativa A. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, só me procurar aí pelo mundo, vocês sabem como me achar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês esses exercicinhos aí de indução eletromagnética. Então, falou!